Muito bem, quero trazer uma palavra de Deus para você nesta noite que está a ouvir o programa Palavra Verdadeira. Convido aos amados irmãos a abrir a vossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9 e o versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim na palavra de Deus: E ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Meus irmãos, eu quero transmitir uma palavra de Deus para você e eu quero falar sobre os 3 tipos de morte que há na vida do ser humano. É um tema muito complicado, muitas das vezes, de falar. É uma mensagem, muitas das vezes, que traz temor, traz medo para algumas pessoas. Mas a gente, quando ora a Deus, ele dá a palavra certa, no momento certo e para a hora certa. E eu quero trazer uma palavra sobre os 3 tipos de morte na vida do ser humano. O escritor aos Hebreus, ele fala primeiramente sobre a primeira morte, que é a morte física, quando ele escreve assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Quando ele usa esse termo, ele está querendo aplicar que todos nós, independente da cor, independente da religião, independente da posição social, todos nós, meus irmãos, iremos passar pela morte física. É este transporte que nos leva ou não a Deus. Porque muitas das vezes há pessoas que partem desta vida sem Deus, sem paz e sem salvação. Muitas das vezes tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Muitas das vezes tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a pregação do Evangelho. E muitas das vezes o seu coração endureceu, dizendo: olha, eu não quero saber disso agora, deixe para amanhã, deixe para depois, deixe para mais tarde. Ainda estou novo, ou já estou velho. E de repente a morte bate na sua porta e aquela pessoa muitas das vezes não tem a oportunidade de se arrepender ou ouvir a palavra mais uma vez e receber o convite para aceitar a Jesus. E muitas das vezes parte desta vida, meu irmão, minha irmã, sem Deus, sem paz e sem salvação. A gente, meu irmão, não era para morrer. A gente, minha irmã, não era para morrer, não era para passar por esse processo triste, não era para passar por esse processo doloroso. Mas a morte entrou no mundo por causa da queda do homem, por causa do pecado outrora cometido por Adão e Eva. Por causa do pecado que eles cometeram para com Deus, a morte entrou. E a morte é um dos transportes que nos leva a Deus ou não. Porque verdadeiramente tem pessoas que partem para Deus e tem outras que partem sem Deus. Não porque não tiveram a oportunidade de ouvir, mas porque muitas das vezes endureceu o seu coração para obedecer ao chamado do Senhor. Então aqui, este versículo é um versículo que fala da morte física. A gente sabemos o dia que nascemos. Eu, por exemplo, nasci 11 de janeiro de 1990, em uma quinta-feira, às 4:30 da manhã. Foi a data que eu nasci de acordo com a minha certidão de nascimento. Mas não sei a que hora vou partir.
Não sei a que momento vou deixar esta terra, mas eu tenho a certeza que se eu permanecer firme e fiel a Deus, obedecendo a sua palavra, eu chegarei na presença do Senhor. Porque todos aqueles que de fato servem a Deus, eles têm que ter a convicção, a plena certeza da sua salvação. Essa salvação que a gente alcança não é por merecimento, não é por mérito, não é por grau de escolaridade, de estudo, de oratória, não. É pela misericórdia do nosso Deus. E quando a morte bate na minha e na sua porta, a gente tem a certeza que é o meio pelo qual a gente pode ou não se encontrar com Deus. Para muitos, Jesus já voltou. Pessoas que serviam a Deus fielmente, que eram obedientes à palavra de Deus, que viviam a vida santa, santificada diante do Senhor, temente a Deus, em espírito e em verdade, servindo ao Senhor e o adorando assim. A morte bateu e ele veio a passar por esse processo, mas hoje já está livre do sofrimento, já está livre da tristeza, da dor, da angústia, porque as primeiras coisas, de acordo com a Bíblia, são passadas. E lá no céu não haverá luta, lá no céu não haverá tristeza, lá no céu inteiro não de passar, não haverá enfermidade, não haverá luta, não haverá tribulação, porque são coisas que acontecem aqui na terra. E para muitos, Jesus tem voltado dessa maneira, através da morte física, se cumprindo assim a palavra, que do pó viemos e ao pó tornaremos na hora e no tempo determinado por Deus. E tem pessoas, meus irmãos, que diz pra gente, morreu, acabou. Tem pessoas que falam assim pra gente, irmão, morreu, acabou. Morreu, acabou, não adianta mais, parou por aí. Mas eu quero dizer, meu irmão, que não acabou não. Porque a Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. Todos hão de ressuscitar naquele grande dia para ser julgados segundo as suas obras, e ele vai dar sentença para eles naquele grande dia, e alguns vão receber uma boa sentença e outros, infelizmente, não. Mas é assim que nos alerta e nos ensina a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que a gente temos que estar preparados. Temos que estar na vigilância, na prudência. A qualquer momento Cristo nos chama através da morte física. E como é que está a minha e a tua vida diante de Deus? Como é que estamos diante do Senhor? Muitas pessoas dizem, eu estou novo, deixa para servir a Deus depois. Outras pessoas falam, eu estou novo, deixa para servir a Deus outra hora, amanhã, daqui a 10 anos. Mas eu fico com a palavra. Hoje, meu irmão, minha irmã que nos ouve, veio salvação a esta casa. É hoje que Deus está te dando a oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, para você refletir como é que está a tua vida diante de Deus, para você refletir como é que está a tua vida diante do Senhor, se a gente está com o altar consertado ou desconcertado diante de Deus. Se tiver com o altar consertado, glória a Deus por isso. Mas se não estiver, conserte, meu irmão. Vamos consertar a nossa vida diante do Senhor. Porque antigamente, em épocas passadas, a gente
via que eram os novos que sepultavam os mais velhos, os pais morriam primeiro, os avós iam primeiro, ficavam os novos. Mas hoje, nos dias atuais, tem acontecido diferente. Não é o novo que sepulta o velho, muitas vezes é o velho que sepulta o novo. Jovens que partem cedo, de forma prematura, de forma precoce. Para esses, a morte veio. E aí como é que está a vida deles? O que é que realmente se passou na mente deles naquele exato momento? Só Deus é quem sabe. Porque a questão da salvação, a questão do julgamento, a questão da salvação e do julgamento só compete a nosso Deus que está no céu. Mas, quando temos a oportunidade, a gente prega, a gente exorta, a gente alerta, a gente avisa e as pessoas muitas das vezes não levam a sério, acham que é brincadeira, acham que não tem nenhum sentido e os dias vão passando, as horas passando, os anos passando, os meses passando e a gente muitas das vezes tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, de voltar para Deus e não voltamos, mas endurecemos ao nosso coração, infelizmente. A segunda tipo de morte é a morte espiritual. Quando a gente está morto espiritualmente, significa que a gente estamos afastados verdadeiramente de Deus. Quando a gente estamos mortos espiritualmente, significa que verdadeiramente estamos afastados de Deus. Mas quando a gente estamos vivos espiritualmente, significa que a gente estamos em comunhão verdadeiramente com Deus. A morte física já falei. E a morte espiritual é quando a gente está verdadeiramente afastado de Deus. Quando a gente está afastado de Deus, a gente está morto espiritualmente. E a morte eterna é aquela quando a gente recebe a sentença, né? Como ele dirá naquele grande dia: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a morte eterna que muitos, infelizmente, enfrentarão ou estão a enfrentar, ou irão enfrentar, porque não dá muitas das vezes ouvidos à voz de Deus e prefere ficar nos desejos carnais, na concupiscência da carne e não dão crédito, ênfase à palavra de Deus que lhe é anunciada e pregada. Está escrito, Apocalipse capítulo 20, versículo 15: e aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida fora lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15: e aquele que não foi achado o teu nome escrito no livro da vida fora lançado no lago de fogo. Essa é a morte eterna que muitos hão de passar, ou estão a passar, ou irão passar, se não tiver uma vida verdadeiramente plena em servir a Deus, em obedecer a Deus, em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude a cada dia.